Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos corrigir a atividade complementar de matemática da página 64 e 65 e também a atividade vamos relembrar que é sempre um resumo de todos os conteúdos, né, trabalhados no capítulo. Então, para iniciar, né, a gente tem na questão 1 a seguinte questão. Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre a quantidade de televisores que os alunos tinham em casa. O resultado foi representado a seguir. Então, vocês tinham aí um gráfico, né, que representava a quantidade de televisores, né? Então, veja aqui, ó, uma TV, 20 alunos responderam que tem em casa apenas uma TV. 75 alunos responderam que em casa eles têm 2 TV. 144 alunos responderam que na casa tem 3 TVs. E 51 alunos responderam que tem 4 TVs. Então, esse foi o resultado da pesquisa, né? A quantidade de pessoas, né, vem logo abaixo aqui na tabela, estão vendo? Então, vai de 0 a 160. Então, 160 é o total de pessoas entrevistadas. Aliás, o gráfico vai até 160, né? Aí, aqui, letra A. Quantas pessoas responderam à pesquisa? Então, você ia fazer a somatória de todas as pessoas que responderam à pesquisa. Então, você ia ver a quantidade que respondeu uma TV, a quantidade que respondeu 2 TV, a quantidade que respondeu 3, 4 e ia somar, né? Então, ia ficar o seguinte, que foram 20 que responderam uma TV, mais 75, mais 144, mais 51. Então, era uma adição, você ia somar todas as quantidades das respostas, né? E no total daria 290 pessoas, né? Então, o total seria 290 pessoas. Você ia somar todas elas. Na questão 2, aliás, 2 não, letra B, dá 1 ainda. As pessoas que têm 3 TVs ou mais representam mais ou menos da metade das pessoas que responderam à pesquisa. Então, você tinha que somar também aqui, você ia somar as que têm 3 ou mais. Na pesquisa, só foi citado as que têm 3 e as que têm 4. Então, você ia somar. As que têm 3 são 144 pessoas e as que têm 4, 51. Então, você ia fazer 144 mais 51, né? Que ia dar 195. Aí, você ia responder, né? Como metade de 290, que foi o total, né? De todas as pessoas. Como a metade de 290 é 145, então é mais da metade das pessoas, porque deu aí 195. E 195, quando você somou 144 pessoas que tem 3 TV, mais 51 que tem 4 TV, deu 195. Então, 195 é maior que a metade de 290, que é 145. Então, você ia responder que é mais da metade, tá certo? Então, na questão 2, vocês iam desenhar um quadro de valor posicional, conforme esse modelo aqui, ó. Então, vocês iam botar a parte inteira, a vírgula e a parte decimal. Então, na parte inteira, a gente teria unidade, dezena, centena e unidade de milhar, a vírgula e na parte decimal, décimo, centésimo e milésimo. Então, o desenho seria esse, né? Então, o primeiro número era 1,002. Então, o 1 é o número inteiro. Estão vendo? Então, o 1 ficaria, ó, aqui na unidade. Aí, 0 a vírgula, né? Aí, 0 no décimo, 0 no centésimo e o 2 no milésimo. O segundo número era 0,608, né? Então, ficaria 0 na unidade, vírgula, o 6 no décimo, o 0 no centésimo e o 8 no milésimo. Aí, 23,5. Aí, ficava, o 23 é o número inteiro, então, o 2 é dezena, o 3 é unidade, aí, vírgula, e o 5 é décimo. Aí, depois tinha 234,207.
Então, 234 é a parte inteira. Então, 200 é centena, o 3 que é dezena e o 4 que é unidade, vírgula, aí 2 décimos, 0 centésimos e 7 milésimos. E o último, né, que vocês iam representar aí, era 12,95. Então, o 1 é dezena, o 2 é unidade, vírgula, 9 décimos e 5 centésimos. Então, a resposta seria essa. Vocês iam desenhar o quadro de valor posicional e iam representar esses números dentro do quadro de valor posicional, localizando eles nas ordens corretamente. Na questão 3, reescreva os itens a seguir, trocando o quadradinho escuro por maior que, ou menor que, ou igual, de modo que a expressão fique correta. Então, a gente tinha aí, letra A, 2,1, aí tem o quadradinho, aliás, 2,01, quadradinho, 2,1. Aí você ia determinar se 2,01 era maior, menor ou igual a 2,1. Então, vocês iam representar, né? Aí, letra B, C, D, E e F, a mesma coisa. Então, eu vou mostrar aqui a vocês como ficaria. Então, ficaria o seguinte. Assim, eu esqueci de comentar com vocês que vocês tinham que escrever como se lê os números na questão 2, né? Deixa eu explicar aqui a vocês. O primeiro número que vocês representaram aqui no quadro de valor posicional, né? Que eu já fui pulando pro 2 sem nem terminar aqui, né? A leitura. Então, vamos voltar, depois a gente vai pro 2. Então, o primeiro número, a gente tinha uma unidade e 2 milésimos. Ou a gente poderia ler 1 inteiro e 2 milésimos. O segundo número, 608 milésimo. Essa era a leitura do número. O outro número, 23 inteiros e 5 décimos. Quem escreveu assim tá correto. O outro, 234 inteiros e 207 milésimos. E 12 inteiros e 95 centésimos. Então, essa era a leitura dos números que vocês representaram. Aí, agora sim, nós vamos para a questão 2. Na questão 2, vocês iriam colocar o seguinte. Vocês iriam colocar que 2,01 é menor que 2,1. Então, o sinal ficaria o sinal da mão esquerda. Você botaria 2,01, aí o sinal virado, né? O sinal assim, e 2,1. Letra B. 3,1 é igual a 3,10, porque como eu disse a vocês, o zero depois da vírgula é como se não tiver, como se a ordem estivesse vazia. Então, aí ele só tem o décimo, que é o número 1. Então, aí seria igual, você ia botar que 3,1 é igual a 3,10. Letra C. 21,2 é maior que 2,12. Então, o sinal ficaria para esse lado, né? O maior que. Então, você ia botar que 21,2 é maior que 2,12. Letra D. 1,22 é maior que 1,21. Isso aí é óbvio, né? Letra E. 1,23 é menor que 1,32, né? Então, é menor para cá. F. 0,70 é igual a 0,7, né? Porque aí eu disse a vocês que o zero depois da vírgula é a ordem vazia. Então, a gente não considera, pode cortar e dizer 7 décimos mesmo, viu? Pronto, então essa era a questão 2. Vamos para a questão 3. Na questão 3, vocês colocam, tem o seguinte, né? 3 não, 4. Determine o número que, somado com 1,2, é igual a 1,5. Então, você faria, se você quisesse descobrir, faz uma continha rápida. 1,5 menos 1,2, você ia achar quanto faltava, né? Que no caso seria 3 décimos. Então, você faria o seguinte. 1,5 menos 1,2 igual a 0,3. Ou 1,2 mais 0,3 igual a 1,5. O número seria, que falta, né, para completar 1,5, seria 0,3 ou 3 décimos, certo? Vamos agora para a questão 5. Na questão 5, pedia para você fazer
né, o desenho do quadro de valor posicional. Não. É assim, minha gente, não pedia para vocês desenharem o quadro de valor posicional. Porém, seria interessante vocês fazerem a continha no quadro de valor posicional, até para vocês saberem localizar os números nas ordens corretas. Porque aí a gente tem 0,02 e a gente tem que determinar o dobro. Então, a gente vai multiplicar por 2 e o 2 é um número inteiro. Então, a gente tem que saber que a gente está fazendo a multiplicação de um número inteiro por um número decimal. Então, seria interessante desenhar o quadro de valor posicional para você saber localizar o número abaixo da ordem correta, né? Então, aqui no meu material, nas respostas, né, tem a continha feita no quadro de valor posicional, por isso que eu me enganei. Mas, praticamente, vocês fariam o seguinte, vocês iriam desenhar o quadro de valor posicional. Quem não desenhou, não tem problema. O importante é ter encontrado o resultado correto, tá certo? Então, mas aqui ele sugere, né? Então, ele botou 0, que é a parte inteira, vírgula, 0 décimos, 2 centésimos. E a multiplicação pelo 2, que é o número inteiro, o 2 tem que ficar abaixo da unidade, porque o 2 é um número inteiro. Ele não pode ficar nem aqui, porque ele não é um número decimal. Ele é um número inteiro, então ele fica aqui, ó, na unidade. Então, a gente faria 2 vezes 0, daria 0. Então, o 0 embaixo, aliás, 2 vezes 2, 4, que eu tô multiplicando o 2, que é inteiro, vezes o 2, que é o centésimo, né? Então, daria 4. Depois, 2 vezes 0, que é o décimo, daria 0. Aí, eu colocaria a vírgula. Aí, 2 vezes 0, 0. Aí, colocaria o 0 agora na unidade. Então, a resposta ficaria 0,04, né? Então, 2 vezes 0,02 ou 2 vezes 2 centésimos é igual a 4 centésimos, certo? Então, quem chegou nessa resposta de 4 centésimos está correto. Aí, aqui abaixo, ele botou 2 vezes 2C é igual a 4C. Ou seja, 2 inteiros vezes 2 centésimos é igual a 4 centésimos. Mas não era necessário colocar isso. Na questão 6, né, ele diz o seguinte. Um produto foi anunciado por 12 parcelas de 23,14, sem juros. Então, não teve acréscimo. Qual é o valor total do produto? Então, aqui você resolveria através de uma multiplicação. Então, aqui seria número inteiro, que é o 12, das 12 parcelas, vezes R$ 23,14, que é um número decimal, né? Onde esse número decimal tem parte inteira e parte decimal. O 23 é o inteiro e o 14 é o decimal, né? Então, você poderia também armar no quadro de valor posicional, como tá aqui no módulo. Quem não armou, como eu já disse, não há problema, mas tá armado aqui, ó. Ele botou primeiro 23,14, ó, 2 dezenas, 3 unidades, 1 décimo e 4 centésimos, vezes 1 dezena e 2 unidades, que é o número 12, né? Então, ele começou da seguinte forma. Ele multiplicou o 2 do 12 vezes 4 centésimos. Aí, deu 8 centésimos, então, ele colocou abaixo. 2 vezes 1 décimo, 2 décimos, ele colocou abaixo do décimo. Aí, colocou a vírgula. Aí, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4, que é o que tá aqui, ó. Nessa linha, aqui abaixo, ó. Tá vendo? Ó, 46 e 28. Aí, agora, ele multiplicou o 2. Agora, ele vai multiplicar o 1 por todos os números de cima. Então, aqui, ó, 1 vezes 4. Aí, ele botou 4, né? 1 vez... Deixa eu virar assim, porque pra mim fica o contrário na câmera, né? Aí, eu fico atrapalhada. Então, ele fez 1 vezes 4 décimos, 4 décimos. Ele botou o décimo, o 4 no décimo. Aí, o centésimo ficou vazio. Então, aqui no caso, ele colocou o 0 só para preencher a ordem, para ela não ficar vazia. Porque eu não poderia botar o 4 aqui, que o 4 não é centésimo, o 4 é décimo.
eu tô multiplicando uma vez o 4, que é décimo, né? Aliás, 2 vezes 2. Então, vai colocar aqui. Não pode colocar no centésimo. Então, ele acrescentou com o 0. Aí, aqui, 1 vezes 4, 4 décimos, né? Assim. Aí, agora, 1 vezes 1 décimo. Aí, botou a vírgula, aí botou 1 décimo. Aí, o 1 ficou abaixo do 6, né? Que é a unidade. 1 vezes 3, 3 dezenas, abaixo da dezena. E 1 vezes 2, 2 abaixo da centena. Porque quando a gente multiplica dezena, a gente tem que ir colocando sempre na ordem correta. Então, eu não posso, como 1 é dezena, eu não posso colocar o resultado logo aqui na dezena, né? Tem que pular uma ordem. Então, deixa eu mostrar aqui como ficou. Então, ficou 46,28 e abaixo ficou 231,40. Aí, agora é só somar. Bota o sinal de mais, porque eu já multipliquei o 2 do 12, que é a unidade, e o 1 do 12, que é a dezena. E deu esse resultado. Então, eu somo. Então, o 8, que ficou no centésimo, como não tem nenhum número para somar com ele, que a casa está zerada, vai dar 8. O 2 mais o 4, 6. O 6 mais o 1, 7. O 4 mais o 3, 7. E o 2 não tem nenhum número para somar, fica 2 mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui como ficou para vocês. Então, ó, ficou aqui o resultado. Então, aqui, ó, o que eu disse a vocês. 8, como a casa estava vazia e ele acrescentou 0, então, 8 mais 0, 8. 2 mais 4, 6, aí a vírgula. 6 mais 1, 7. 4 mais 3, 7. E o 2 não tem nenhum número aqui em cima, então eu só baixo. Então, o resultado deu 277,68. Então, esse seria o resultado. Quem chegou nesse resultado, né, 277,68, está correto. Seguindo, né, a gente vai agora para a questão 7. Então, agora, nós vamos para a questão 7, né? Na questão 7, diz o seguinte. Quando multiplicamos ou dividimos por 10, 100 e 1000, aumentamos ou diminuímos, respectivamente, a ordem dos números que estão sendo multiplicados ou divididos. Então, quando a gente multiplica por 10, aumenta uma ordem. Quando multiplica por 100, aumenta 2 ordens. Quando multiplica por 1000, aumenta 3 ordens. E quando é a divisão, é o inverso. Quando eu divido por 10, diminui uma ordem. Quando eu divido por 100, diminuo 2 ordens. Quando eu divido por 1000, diminuo 3 ordens. Sabendo disso, indique a ordem nos casos a seguir, como feito no exemplo. Então, minha gente, na letra A, eu tenho uma unidade vezes 100. Então, eu tenho uma unidade. Quando eu multiplico por 100, ele vai pular 2 ordens. Então, ele vai passar da unidade, da dezena e vai chegar na centena. Então, a resposta seria uma centena. Então, 1 vezes 100, uma centena. Quem botou 100, 1 vezes 100, 100, acrescente na frente, uma centena. B, uma unidade vezes 1000. Então, de unidade vai passar para a unidade de milhar. Então, ele vai pular 3 ordens. Ele vai pular unidade, dezena e centena. E vai para a unidade de milhar, né? Então, uma unidade vezes 1000, uma unidade de milhar. Quem botou 1000, aí acrescenta na frente. Uma unidade de milhar. C, 1 décimo vezes 10. Então, ele é décimo e ele vai pular uma ordem. Então, a ordem que vem depois do décimo é a unidade, né? Então, 1 décimo vezes 10 vai dar uma unidade. 1 vezes 10, 10, né? Só que 10 aí vai ser 10 décimos e 10 décimos equivale a uma unidade. D, 1 centésimo vezes 100. Então, 1 vezes 100, 100. 100 centésimos forma o quê? 1 décimo. Quando eu chego em 100 centésimos, eu formo 1 décimo. Então, vai dar uma unidade, né? A letra E. Na letra E, vai dar uma dezena, né? Aliás, porque 10 milésimos é que formam 1 décimo. E 100 milésimos formam uma dezena. Letra F, 10 dezenas vezes 100. Então, 10 vezes 100
dá 1000. Então, dá uma unidade de milhar, uma dezena de milhar, porque dá aí, no caso, né? 10 vezes 100 dá 10.000, né? Cem, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Porque aí a gente tem que atentar que eu não estou multiplicando 10 unidades vezes 100. Porque se fosse 10 unidades vezes 100, ia dar 1000. Aí eu tenho 10 grupos de 10, né? Eu tenho 10 dezenas vezes 100. Então, essas 10 dezenas, elas vão ser multiplicadas 100 vezes. Então, vai dar 10.000. Ou seja, uma dezena de milhar, tá certo? Então, vamos agora para a questão 8. Na questão 8, resolva as multiplicações. Então, letra A, 4 vezes 2,1 e letra B, 22 vezes 1,34. Então, poderia ser resolvido no quadro de valor posicional? Sim. Até para você saber onde é que ia ficar a unidade, onde é que ia ficar a dezena, onde é que ia ficar a centena, onde era que ia ficar o décimo, centésimo e o milésimo, caso fosse, né? Que a gente tá estudando multiplicação de número inteiro vezes número decimal. Então, aqui no módulo, eles desenharam, né, o quadro de valor posicional. Então, ficou unidade e dezena, que é a parte inteira, a vírgula, o décimo e o centésimo. Então, eles colocaram o seguinte: 2, que é 2 unidades, vezes, ou vírgula, aliás, 2 unidades, vírgula, 1/10. E abaixo, que o 4 é número inteiro, ele vai ficar abaixo, aqui na parte dos números inteiros, abaixo do 2, que também é unidade. E o vezes coloca fora. Então, vamos começar. 4 vezes 1/10 vai dar 4 décimos. Aí, eu coloco a vírgula. 4 vezes 2 unidades vai dar 8 unidades. Então, o resultado daria 8,4. 8 inteiros e 4 décimos. Na B, né, que é 1,34 vezes 22, ou 22 vezes 1,34, dá no mesmo, né? Que a ordem das parcelas não afeta o produto, né? Dos fatores. Então, a gente ia armar da seguinte forma. A gente ia colocar aqui, ó, o 22, né? Que é 2 dezenas e 2 unidades, vezes, aqui fora, vezes 1 inteiro, vírgula, 34 centésimos. Aí, a gente começaria pela unidade, né, ó? 2 vezes 4, 8. Aí, colocar aqui. Nesse aqui, ele deixou o espaço para elevar os números, que é essa parte mais escura, né? Então, 2 vezes 4, 8. 2, que é a unidade, 2 unidades, vezes 3... dá 6, ele colocou aqui. Aí, colocou a vírgula. 2 vezes 1, 2, colocou aqui. Então, ficou 2,68. Agora, ele vai multiplicar o outro 2, que é dezena. Então, 2 dezenas vezes 4 centésimos. Aí, deu 8 décimos. 2 dezenas vezes 3 décimos. Então, deu 6 unidades. Aí, colocou aqui, ó. 2 dezenas vezes 1 unidade, 2, colocou aqui, então ficou 26,8. Então, só retomando. Quando eu multipliquei o 2, que é unidade, deu 2,68. E quando eu multipliquei o 2, que é dezena, deu 26,8. Aí, agora, eu boto o sinal de mais e soma. Então, aqui, o 8 não tem nenhum número para somar com ele. Então, baixa, deu 8. 6 mais 8, 14. Então, ele bota o 4 e ele elevou o 1 para a ordem da frente. Aqui, como é vírgula, não pode elevar. Então, ele foi para lá para frente, para a ordem das unidades. Aí, botou lá mais 1. Acho que dá para vocês verem daí, né? O mais 1 aqui em cima, ó. Aí, agora, 2 mais 1 que subiu, 3.
mais 6, 9. Então, aqui ele colocou 9 abaixo. E o 2, não tem nenhum número aqui para somar com ele apenas baixou. Então, o resultado deu 29,48, ou seja, 29 inteiros e 48 centésimos. Então, essa era a operação. Vamos para o 9. Na questão 9, deixa eu só encontrar a página que eu perdi. Na questão 9, diz o seguinte: um pacote de arroz tem 5 quilos, né? Essa questão aqui era uma que algum de vocês estava com dúvida. Então, um pacote de arroz tem 5 quilos. Uma família faz por dia uma medida de 100 gramas para o almoço e 100 gramas para o jantar. Ou seja, 100 gramas no almoço, 100 gramas no jantar. Então, no dia, eles gastam 200 gramas de arroz, todo dia. Então, se um pacote de arroz tem 5 quilos, eles gastam 200 gramas por dia, né? Porque é 100 de manhã, no almoço, e 100 à noite. Para quantas semanas essa quantidade de arroz é suficiente, sabendo-se que no sábado e no domingo eles não comem arroz? Então, se a semana tem 7 dias, no sábado e no domingo eles não comem arroz, então a gente só vai considerar 5 dias, né? Que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E a gente já sabe que por dia eles gastam 200 gramas, eles consomem 200 gramas, porque é 100 no almoço, 100 na janta. Então, é só a gente fazer a multiplicação, né? Então, em um dia, a família consome 200 gramas de arroz. Em uma semana, é só você multiplicar os 5 dias vezes as 200 gramas que é por dia, que vai dar 1.000 gramas de arroz. E 1.000 gramas de arroz equivale a 1 quilo, né? Assim que a gente estudou. Então, essa quantidade de arroz, ela vai ser suficiente para... Vamos ver agora, né? Então, 1.000 gramas é 1 quilo. O arroz tem 5 quilos. Então, se todo dia, toda semana, gasta 1 quilo... E são 5 quilos, então a gente vai consumir em 5 semanas, né? Porque a gente viu, ó, vamos relembrar, para não ficar confuso. O pacote de arroz tem 5 quilos. Só que eles não comem os 5 quilos de uma vez. Por dia, eles fazem 100 gramas no almoço, 100 gramas no jantar. Dá 200 gramas por dia. A gente pegou os 200 gramas, multiplicou pelos 5 dias, porque eles não comem no sábado e no domingo, eles não comem arroz. Então, a gente multiplicou 5, que são 5 dias, vezes 200 gramas. Aí, deu 1.000 gramas de arroz, que é 1 quilo por semana. Então, por semana, eles comem 1 quilo. Então, se o pacote de arroz tem 5 quilos, então, uma semana eles comem 1 quilo. Na outra semana mais 1 quilo, na outra semana mais 1 quilo, na outra semana mais 1 quilo e na outra semana mais 1 quilo. Formou os 5 quilos de arroz. Então, essa quantidade de arroz é suficiente para 5 semanas. Então, essa era a resposta. Eu espero que tenha ficado bem entendido, né? Porque eu tentei ser a mais clara possível. Vamos agora para a questão 10. A questão 10 diz o seguinte: um caminhão estava viajando por uma rodovia em que o limite da carga era de 18,5 toneladas. Então, 18,5 toneladas ou 18 toneladas e meia, né? Lembrando que 1 tonelada são 1.000 quilos. A gente tem que sempre lembrar disso. 1 tonelada é formada por 1.000 quilos. Ao passar pela balança da rodovia, constatou-se que sua carga estava com 4.300 quilos, acima da permitida. A permitida era 12 toneladas e meia. Então, ele passou das 18 toneladas e meia, mais 4,3 kg. Qual era o peso da carga que o caminhão transportava? Então, é só você transformar as 18 toneladas e meia em quilos. Como é que a gente transforma? Se cada tonelada tem 1.000 quilos, então 18 toneladas vai ter 18.000 quilos. E 5 e meia tonelada são 500 quilos, então vai dar 18.500 quilos, não é assim?
Aí você só é somar 18.500 quilos com a que passou, que é 4.300 quilos. Você ia armar a continha e resolver. Então, ó, 4.300 quilos são 4 toneladas e meia, né? Porque, ó, 4.000, 4 toneladas, que cada 1.000 é 1 tonelada. E 300 quilos seria 4 toneladas e 300 quilos, né? Então, 4,3 toneladas, aliás. Portanto, a carga do caminhão era de 18,5 mais 4,3, que dá 22 toneladas e 800 quilos, ou 22,8 toneladas. Se você transformasse em quilo, ia dar 22.800 quilos. Então, você tinha a chance de transformar os 4.300 quilos em toneladas, que ia ficar 4 toneladas,3, né, que é 4 toneladas e 300 quilos, ou você poderia transformar o 18 toneladas e meia em 18.500 e somar tudo. Poderia usar essas duas formas. Aqui no meu material, né, ele transformou os 4.300 quilos em 4,3, que é 4 toneladas e 300 quilos. Então, ele somou 18,5 mais 4,3, que deu 22,8, ou se fosse em quilo, 22.000 quilos e 800 quilos. 22.800 quilos no total. Tá certo? Entendido? Espero que sim. Vamos agora para vamos relembrar, tá certo? Que é sobre as operações que a gente estudou e sobre o sistema de medida de massa que a gente estudou. Então, diz assim, completa os espaços de cada item. Associação das 4 operações básicas e alguns termos que as identificam. Aí, a gente tem aí a palavra juntar. Então, essa expressão, né, juntar, a gente usa sempre na operação de adição. Então, não coloquem continha de mais, porque mais não é o nome da operação. Mais é o nome do sinal que a gente usa nessa operação, que se chama adição. Então, aí abaixo você iria colocar adição. Na segunda coluna tinha distribuição, distribuir igualmente. Qual é a operação que a gente distribui igualmente em partes iguais? Então, aí seria a divisão. Então, você ia colocar embaixo divisão. Retirar. Retirar é subtrair, retirar, diminuir, né? Então, aí seria a operação de subtração. E a última, adição de parcelas iguais. Teve gente que colocou aí a continha de mais. Não. A adição de parcelas iguais é a multiplicação. Porque, por exemplo, quando eu faço 3 vezes 10, faz uma menor, né? 3 vezes 10 é uma multiplicação. Mas se eu não quiser fazer a multiplicação, eu posso fazer 10 mais 10 mais 10. Então, eu estou fazendo uma adição de parcelas iguais. As 3 parcelas têm o mesmo valor, que são 10 unidades. Então, por isso que aí é uma multiplicação. Então, ficaria a primeira, que é juntar, adição. Distribuir igualmente seria divisão. Retirar seria subtração. E a adição de parcelas iguais seria multiplicação. Abaixo, unidades usuais de medida de massa. Aí, a gente tem aqui a palavra quilograma. Qual é o símbolo do quilograma? Então, seria o K maiúsculo e o G minúsculo. O grama, o G minúsculo. E aqui, a gente tem o símbolo T minúsculo, e a gente sabe que o T minúsculo é tonelada. Então, a resposta seria aqui, ó. Você colocaria a palavra tonelada. Então, veja aqui, ó. Adição, divisão, subtração, multiplicação. Aí, aqui, ó, o quilograma é o kg, o grama é o G e o T é de tonelada, certo? Então, essa era a atividade, vamos relembrar, e a atividade complementar de matemática do capítulo 3. Quinta-feira, né, a gente vai começar o capítulo 4 e nós vamos dar uma acelerada, né? Não vamos deixar dúvidas, mas a gente precisa apressar para a gente ver se termina logo, para a gente começar o módulo 2, que a gente já está em atraso. Quando tiver aula webconferência, através de webconferência, eu aviso a vocês, tá certo? Lá no grupo da turma. Um beijo e até a próxima aula.